Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 12. Muito obrigado por seguir toda essa programação. Estamos seguindo apenas o método do ciclo do aprendizado. Espero que seja bom para vocês, possam aproveitar um pouquinho mais as lições da Escola Sabatina. Está conosco mais uma vez. Muito obrigado, Pastor Siqueira, por essa jornada longa. Estivemos juntos todo esse tempo para poder repassar esses fascinantes temas dos profetas menores. Pastor, meu prazer, foi muito bom. Passamos essa jornada juntos. E vamos a fazer uma oração e em seguida continuaremos com o nosso esboço. Okay. Bondoso Pai, nós mais uma vez abrimos o livro do profeta Zacarias. E nessa semana, Senhor, nós estudamos sobre as promessas do Messias e a sua obra a favor do teu povo, a favor de toda a humanidade. Que possa nos abençoar ao recapitularmos agora, a estudarmos essa lição. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Uns pesquisadores estavam querendo saber quanto tempo os ratos resistiam ali flutuando na água. Assim que colocaram um rato aí na bandeja de água e ele começou a sobreviver, demorou 47 minutos e logo depois se afundou. Quando eles começaram a pesquisar um pouquinho mais da história daquele rato, um rato tranquilo, criado com comida, toda a tranquilidade, sossegado, ele tinha toda a proteção em cima dele. E então conseguiu sobreviver só 47 minutos. Depois jogaram a água, outro rato que tinha passado por aflições, fome, com música forte, choques elétricos, enfim, um rato sofrido, né? Jogaram na água e o rato sobreviveu muito mais que 47 minutos. Demorou quase 6 horas para finalmente se rendir. Só que antes que ele se renda, eles jogaram uma tábua assim na água, ele subiu na tábua. Aí estava sossegado até que tiraram a tábua e ele outra vez começou a procurar sobreviver, flutuando na água. E outra vez jogaram a tábua e aquele pau, né, em cima da água, ele subiu na tábua e ele estava aí sobrevivendo e tiraram a tábua. E não jogaram a tábua, senão depois de 48 horas, ele ainda estava vivo, sobrevivendo. O que fez que ele resistira tanto sobreviver em cima da água? Foi a esperança. Ele estava esperando a que alguém jogara a tábua para ele subir. Estava esperando. Se eles jogaram 2 vezes, então eles vão jogar uma terceira vez, ele pensou. Esse será nosso tema nesta semana. A segunda parte do livro de Zacarias fala sobre algumas profecias messiânicas. Se ele veio uma vez, ele vai vir outra vez, porque ele prometeu. E as maravilhosas promessas apontam a Jesus e confirmam nossa fé nele. Esse será nosso foco da lição. Vamos a passar à segunda parte, nosso esboço, que é a compreensão. Nesta parte nós vamos tocar 2 pontos básicos. Primeiro, as profecias messiânicas. E em segundo lugar, aquela expressão maravilhosa em Zacarias capítulo 9, verso 12, que diz presos na esperança, presos de esperança. Vamos à primeira parte, então. A pergunta seria, existem 7 profecias messiânicas, então, em Zacarias. Quais são algumas delas que podemos ressaltar? Nós vemos, pastor, que realmente o livro de Zacarias é um livro extraordinário. Ele, aliás, é um livro que várias passagens de outras partes da Bíblia citam Zacarias, não é? Trazem referências a ele. E essas figuras messiânicas são algumas delas. Não é? Nós temos, por exemplo, a palavra renovo. O renovo que aparece já no capítulo 3, não é? Verso 8, né? Verso 8, não é? Diz ali que o Josué era um símbolo desse renovo, do Messias que haveria de vir, porque ele é um preságio, ele é um anúncio, né? E eu farei vir o meu servo, o renovo. Quem que era esse servo? Aí no capítulo 5, falando de novo do renovo, ele fala de Josué, né? E fala assim, eis aqui o homem cujo nome é o renovo, versos 12 em diante. Hein?
ele brotará no seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. E é curioso que aqui essa aponta para Jesus. Jesus, ele realmente, pela sua vida, seu ministério e os seus méritos, ele edifica e santifica o santuário celestial. E se torna sacerdote. E se torna sacerdote e, ao mesmo tempo, rei. Rei. Amém. Ele é o único que engloba em si essas duas funções. Porque em Israel, sacerdócio estava com a casa de Davi. Sim. E o sacerdócio estava com a casa de Arão, e o reinado com a casa de Davi. Mas Jesus volta de novo a representar aquele antigo rei sacerdote que nem Melquisedeque. Ele une nas duas, ele é rei de Jerusalém, ele senta no seu trono, ele constrói o templo e há perfeita paz. Este é o renovo de Deus. E oficia como sumo sacerdote. E ele trabalha como nosso sumo sacerdote. Não é? Mais adiante ele aparece também aqui como o bom pastor. A figura do pastor. A figura do pastor. Não é? Diz aqui o capítulo 11, a parábola do pastor. O pastor, ele é ferido, capítulo 13, mostrando que a sua morte, não é? Ele seria ferido, ele seria, no entanto, ele traria salvação, não é? Para o povo de Deus, para Jerusalém e para toda a terra. Não é? E aí então se torna rei de toda a terra. Né? Rei de toda a terra. E aparece a figura como rei. Rei de Jerusalém, mas rei de toda a terra também. Não só de Jerusalém, sino de toda a terra, no capítulo 14. Exatamente. Né? Então ali. E essas figuras mostram nossa esperança. Por isso é que essas são profecias de esperança, profecias messiânicas que são ressaltadas no livro, na segunda parte do livro de Zacarias. Vale a pena pesquisar um pouquinho mais e fortalecer a visão nossa a respeito das profecias messiânicas. Também nós temos nesta segunda parte uma expressão muito linda, preços de esperança, Zacarias 9:12. Então, Zacarias 9:12, falando da obra do Messias, não é? Desse que iria restaurar o rei que vem de Sião, ele diz que este rei, quanto a ti, Sião, diz o verso 11, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água, e voltai à fortaleza, ó presos da esperança, a fortaleza que é a fortaleza de Deus, a sua graça, salvação. A sua misericórdia, a sua salvação. E ele diz, e eu vos anuncio que de tudo vos restituirei o dobro. Estou curioso. Esses presos de esperança, o que sofreram por causa de Deus, não se rendem, estão ali esperando essa tábua, eles não vão receber o que eles merecem. Eles vão receber, pela graça de Deus, o dobro. Né? Então, essa beleza da esperança das profecias. A profecia de Zacarias, é interessante que Zacarias é um dos profetas mais citados em Apocalipse. Sim. Né? As figuras de Apocalipse. No Novo Testamento. No Novo Testamento, várias passagens de Zacarias. E Zacarias, ele é uma mensagem extraordinária. Sabe que, mesmo entre nós adventistas, Ellen White diz que várias profecias de Zacarias falam, por exemplo, Zacarias 8, com respeito à nação de Israel no final dos tempos. Os judeus também terão essa graça de Deus e muitos deles farão parte desses presos da esperança, voltando e recebendo em dobro da graça de Deus. Diz ali, eles olharão para aquele que transpassaram e chorarão como chora para o unigênito. Irão reconhecer o Messias, não é? Então são profecias maravilhosas para todo mundo, para israelitas e para toda gente de todas as nações. Amém. Porque irão reconhecer este rei maravilhoso, este renovo que traz essa graça de Deus para toda a humanidade. Deus possa colocar em nosso coração a esperança e possamos todos ser presos dessa esperança. Vamos a passar à nossa terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como é que a esperança nos ajuda a permanecer fiéis, a não nos fundar? Tudo depende de nossa perspectiva. Se nós creemos que, de fato, Jesus vai voltar, ele vai vir em glória e majestade, nós sabemos que vale a pena esperar. Vale a pena suportar, muitas vezes, porque o melhor
momento da história ainda está por vir. E creio que Deus reforça em cada coração a esperança da volta de Jesus. Alguns têm medo da volta de Jesus, porque só vem juízo, destruição, persecução. Mas a esperança não é um assunto que está contra nós, sino a favor de nós. É melhor que todas as coisas. E quando nós olhamos a nossa esperança, nós diremos em aquele dia, eu sabia. E ali está. Um pouquinho mais, e quem há de vir, virá. Aguardemos, esperemos a maravilhosa volta de Jesus. Vamos a passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Criatividade é também prática. Pratica. Se todos estes conceitos lindos que temos estudado, essas promessas maravilhosas de Zacarias, o Messias representado um servo, um pastor, enfim, um renovo, tudo isso fica apenas em um conhecimento, a lição não teria sentido algum. Mas quando isso se torna carne, a palavra se torna carne, e nós a praticamos, vivemos a esperança e a comunicamos, então se torna uma bênção para muitos. Que tal se nós, nesta semana, decidimos comunicar essa esperança? Você tem um livro, A Grande Esperança, por que não, esta semana, entregue aquele homem que trabalha naquela loja em frente de sua casa? Por que não vai naquele posto de gasolina? Aquele homem que já complementa você, já conhece você. Por que não agora você entrega um livro para essa pessoa? Por que não estar juntos nessa grande jornada e compartilhar a esperança? Deus te abençoe e que possas praticar e levar a esperança para outras pessoas. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Que todos nós possamos ser presos da esperança da volta de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por acompanhar-nos e estar conosco até o final dos tempos. E reavive em cada um de nós a bendita esperança na volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.